Trump dá a ordem para exército atacar facções na América do Sul e Lula surta. Urgente. Trump dá ordem e Lula surta. Você já viu o clássico Fogo contra Fogo? Aquele em que o mestre do crime, vivido pelo Robert De Niro, sempre seguia a regra de ouro. Não se apegue a nada que você não possa largar em 30 segundos se sentir a polícia chegando. Funcionava perfeitamente, até ele quebrar a regra, se envolver com uma namorada e ficar vulnerável. Resultado? Al Pacino, o policial obstinado, pega o cara. Moral da história: no fim das contas, o ponto fraco do bandido quase sempre usa batom. E olha só, parece que o roteiro chegou ao Brasil. Todo comunista latino shippa o casal Maduro e Lula. É tipo um romance tóxico com um cenário de narco-estado. Só que agora a cabeça do Maduro foi colocada a prêmio pela lei americana. 50 milhões de dólares. E se a vida imita a arte, como nos bons filmes policiais, Trump pode acabar fazendo aquela promoção imperdível: 2 marginais, pelo preço de 1. Trump, os cartéis e o Brasil. Quando o tio Sam olha para o quintal do Lula e vê o PCC fazendo churrasco. Imagine a cena: Donald Trump sentado no salão oval, caneta na mão, olhando para o Pete Hegseth, o chefe do Pentágono, e dizendo algo como: Pete, é hora de parar de brincar de polícia e ladrão. Vamos jogar Call of Duty, só que no modo realista. Enquanto isso, no Brasil, o Lula deve estar se sentindo como aquele vizinho folgado que tem uma boca de fumo no quintal, mas jura que é só movimento de amigos. O Laranjão assinou secretamente uma ordem para que o exército americano possa caçar cartéis de drogas fora dos Estados Unidos, fora do país. Ou seja, se você é traficante e está mandando fentanil, cocaína ou qualquer porcaria para lá, prepare-se para ouvir um helicóptero Apache sobrevoando sua laje. E não é exagero, o homem já declarou cartéis e gangues como organizações terroristas. E você sabe o que isso significa no dicionário do Pentágono? Significa que eles vão te caçar com a mesma delicadeza que usaram com o Bin Laden. Agora, imagina o Lula, que há poucos meses recusou o pedido de Washington para colocar o PCC e o Comando Vermelho na lista de terroristas. Como o cara tá dormindo? Por favor, me ajuda. Motivo oficial? Narcotráfico não é terrorismo. Motivo real? Bom, no mínimo o governo parece ter a mesma relação com o PCC que você tem com o seu barbeiro. Não é amizade, mas não dá para cortar o contato. E para piorar, o Departamento de Estado dos Estados Unidos acabou de colocar o Brasil na lista de países que têm papel fundamental no fornecimento de insumos químicos para a produção de drogas ilícitas. Sim, brasilinas e brasileiros, estamos no mesmo rol que México, China e Venezuela. É como estar no top 5 da Billboard, só que da criminalidade. E olha que curioso, entre os grupos já declarados terroristas pelos Estados Unidos estão o Tren de Aragua e o Cartel de los Soles. O Tren de Aragua, nascido nas prisões venezuelanas, hoje está em pelo menos 8 países da América do Sul. Já o Cartel de los Soles é apontado como, adivinha, liderado por Nicolás Maduro. Sim, aquele que o Lula trata com mais carinho que a Janja trata o cachorro do casal. Quantos anos você passaram? Quantos anos você passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. Aliás, os americanos agora oferecem 50 milhões de dólares pela captura do Maduro. Recompensa: 50 milhões de dólares. E não é exagero. A DEA diz ter apreendido 30 toneladas de cocaína ligadas ao homem. E isso é cocaína suficiente para manter a Rede Globo acordada cobrindo as eleições por 20 anos seguidos. Isso é pó suficiente para o elenco de artistas da Globo fazer 10 novelas, 20 Criança Esperança, participar de 50 encontros com a Patrícia Poeta, 70 Ana Marias Bragas e ainda fazer campanha para a eleição do Lula até 2073, sem dormir. A gente também gosta de pão com mortadela. A gente gosta.
Pois é, o negócio deve estar dando arrepios não só no Maduro, mas no brother de 9 dedos dele. Pensa comigo, o Laranjão acaba de fazer um upgrade na vida de Nicolás Maduro, não no sentido de um plano premium da Netflix, mas no valor da recompensa pela sua captura. Saiu de 25 para 50 milhões de dólares. Sim, 275 milhões de reais. É tanto dinheiro que até jogador do Flamengo já deve estar pensando: será que dá para trocar de empresário e entrar nesse negócio? Segundo a loiríssima secretária de Justiça Pam Bondi, o ditador da Venezuela não é só um mestre do socialismo de mercado negro, mas também CEO de um conglomerado de narcotráfico com filiais internacionais, Trem de Aragua e Cartel de Sinaloa. O homem não entrega democracia há anos, mas entrega pó com eficiência logística da Amazon Prime. The Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. To date, the DEA has seized 30 tons of cocaine linked to Maduro and his associates, with nearly 7 tons linked to Maduro himself, which represents a primary source of income for the deadly cartels based in Venezuela and Mexico. Cocaine is often laced with fentanyl, resulting in the loss and destruction of countless American lives. The DOJ has seized over $700 million of Maduro-linked assets, including 2 private jets, 9 vehicles, and more. Yet Maduro's reign of terror continues. He is one of the largest narco-traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we've doubled his reward to $50 million. Under President Trump's leadership, Maduro will not escape justice and he will be held accountable for his despicable crimes. If you have any information to bring this criminal to justice, call 1-202-307-4228 or go online. 50 milhões de dólares. Tem muito general venezuelano batendo cabeça com a calculadora agora. A própria guarda pessoal do Maduro deve estar fazendo contas. Embrulhar e entregar esse traste agora ou continuar a ser meganha de ditador? 50 milhões de dólares. Eu acho que até o Lula entrega ele agora. Por falar nisso, aí vem a parte divertida. Divertida para quem não mora no Brasil, claro. Porque o nosso gnomo de 9 dedos, logo no começo do governo, recebeu Maduro como se fosse um chefe de estado respeitável e ainda fez piada. Disse que ele é mau. Ah, claro, Lula. No seu mundo, Maduro é só um tiozão incompreendido, tipo o Walter White antes de abrir um laboratório. No quesito narco-estado, Lula parece aquele aluno aplicado que não só copia a lição do colega, mas ainda acrescenta a nota de rodapé. Segundo o próprio PCC, rolam diálogos cabulosos com o PT. Isso sem falar na visita da dama do tráfico do CV ao Ministério da Justiça e ao Ministério dos Direitos Humanos. E Lula desfila em favelas dominadas pelo tráfico sem precisar de escolta, algo que nem o Batman conseguiria. Para completar, usa o boné CPX, sigla de facção criminosa. É como se o presidente dos Estados Unidos aparecesse na Casa Branca com um turbante do Osama Bin Laden e dissesse que é só moda streetwear. Nós só queremos paz e democracia. E o ex-ministro de Justiça, Flávio Dino, vai em comunidades sem polícia como se fosse um convidado VIP. Justo o cara que, na teoria, deveria ser mais odiado por traficante, que spoiler de final de novela. Mas não, é recebido de tapete vermelho, ou melhor, tapete empoeirado. Enquanto isso, o Brasil já coleciona sanções americanas por perseguir Bolsonaro com juristocracia, por comprar diesel russo, por querer derrubar o dólar com os BRICS, por receber navios iranianos e até por dar aquele alô maroto para o Hamas. Basicamente, estamos nos inscrevendo no eixo do mal, versão 2025. E Stalinácio ainda confessa que vai ser mais socialista, enquanto a elite tucana chama isso de arroubo infantil. Infantil?
é quase um spin-off de Narcos com roteiro de filme da Barbie, colorido na superfície, mas com tráfico, ditadura e lavagem de dinheiro no fundo. E esse é o desafio, gente. Esse é o desafio de quem já foi presidente 3 vezes. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente pode mais. Esse é o dado. A imagem do Lula democrata é tão real quanto a do Maduro empresário do turismo. O homem autoritário, comunista e cercado pelos piores ditadores do planeta, inclusive aqueles que têm preço na cabeça digno de mega sena acumulada. E se seguir nessa, o Brasil pode acabar pagando a conta. E não vai ser com dinheiro, vai ser com isolamento, sanções e aquele cheirinho de helicóptero americano sobrevoando a paisagem. Agora pensa comigo, se o Trump realmente começar a executar operações militares contra cartéis fora dos Estados Unidos, e se algum desses cartéis tiver operações ou insumos vindo do Brasil, o que impede que um acidente diplomático coloque militares americanos mirando para cá? Lula pode até tentar explicar. Olha, seu Trump, a gente não considera eles terroristas, são só empreendedor do ramo farmacêutico alternativo. Mas no tradutor simultâneo do Pentágono, isso vira: estamos protegendo traficantes. E cá entre nós, quando você passa anos tirando foto sorridente com Maduro, defendendo o Foro de São Paulo e recusando chamar PCC de terrorista, o álibi fica bem fraquinho. Se essa história fosse um filme, seria um Narcos multiverso da censura, estrelando Lula como vizinho que empresta o Wi-Fi para os traficantes, Maduro como vilão de terno branco ao estilo Scarface, mas com barriga de cerveja, Pete Hegseth como o Capitão Durão que resolve a parada na bala, e Trump como Tony Stark de terno vermelho, explodindo bases inimigas e tuitando no caminho. E, claro, o PCC e o CV como aquelas facções de filme que acham que são intocáveis, até que ouvem o som de um Black Hawk descendo do céu. Estar nessa lista americana de países que fornecem insumos para drogas não é só constrangedor, é abrir o guarda-roupa e deixar todo mundo ver que atrás do terno tem um monte de camiseta manchada. E quando você combina isso com a recusa do Lula em ajudar a enquadrar os maiores traficantes do país como terroristas, fica claro que, enquanto Trump caça cartéis, o Brasil oferece cafezinho para eles. O jogo tá ficando perigoso. O Laranjão já classificou cartéis e gangues como terroristas, já colocou recompensa na cabeça de Maduro e agora dá permissão para o Pentágono agir fora do país. Se a conexão PCC, CV, Venezuela estiver clara no radar deles, a casa pode cair rápido. E não vai ser o Itamaraty que vai salvar, muito menos o sorriso de Lula ao lado de Maduro. Porque, no fim das contas, o que os Estados Unidos estão dizendo é: se você anda com traficante, não reclame quando o helicóptero pousar na sua casa. E no fim, como nos bons filmes policiais, o amor bandido sempre cobra a conta. No Fogo contra Fogo, foi a namoradinha que derrubou o chefão do crime. Aqui, pode ser o bromance tropical que derrube 2 de uma só vez. Trump já colocou preço na cabeça do Maduro, e se o roteiro seguir o clichê, Lula pode acabar entrando de brinde no pacote. No cinema, chamam isso de plot twist. Na vida real, chamam de justiça com desconto. Não ria não. Se você... E agora em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso, vai começar a crescer.
dentro de cada trabalhador. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.